voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te falamos, nós oramos, nós te suplicamos. E quem crê diz amém. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, amém. Queridas, Amém. vamos lá. Eu vou só botar aqui. Tá dando para ver nitidamente aí, tá, gente? Perfeito. Porque Sim, irmã, tá tá. embaçado, mas tudo bem. Vamos lá. Tudo Pra mim fiz também para te tá legal, salvar não. é o título geral da nossa semana de oração. E nós tivemos aqui 5 temas pertinentes, muito, mas muito a ver com a nossa vida espiritual, com as nossas decisões. E eu quero convidar você agora a meditar neste tema, a olhar para ele, que ele não é comum, as pessoas não pregam sobre isso. Muito poucas vezes eu vi alguém falar a respeito desse assunto, né? Quando se fala de sinédrio, a gente fala... Eu estou fazendo uma relação do sinédrio com o santuário celestial, né? E a gente vai ver aqui um pouco, se você for abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 17, capítulo 5, como nós vamos ver aí, João capítulo 5, versos 22 e 29, nós vamos ver, desse texto que aí está na tela, é para você dar uma olhadinha nele em casa com mais calma, para você entender o que eu quero trazendo aqui esse assunto para nós. Mas o nosso texto principal vai estar no livro de 1 Coríntios e no livro de Isaías 43, versos 25 e 26. Eu quero convidar você, então, meu querido amigo e irmão, que se faz presente neste lugar virtual, nessa igreja virtual nesse momento, tá bom? Então, procure aí na sua Bíblia o texto do livro de Isaías, capítulo 43, e vamos ler juntos na sequência. A gente vai buscar outros textos para entender essa situação toda que a gente vai tratar agora, tá bom? Então, Isaías 43, se você já achou, lê comigo. Versos 25 e os versos 26. Eu mesmo, eu, sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Verso 26. Procura lembrar-me. Entremos em juízo. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Veja, não tem saída para o ser humano. E o Senhor está dizendo aqui para nós, através do Isaías, do profeta Isaías, ele disse, olha, você pode correr para qualquer lugar, você pode pedir oração para os teus irmãos, você pode pedir oração para o teu pastor, você pode pedir socorro para quem você quiser. Mas eu quero te dizer, filho, que sou eu que resolvo teus problemas. Porque sou eu que cancelo os teus pecados. Eu apago as tuas transgressões, as tuas violações. Por amor de mim, pelo meu nome, pela santidade da minha pessoa, pelo caráter que existe em mim, pela longanimidade, pela compaixão e as multiformes misericórdias. Né? E dos teus pecados, dos registros dos teus pecados, eu nem me lembro mais. Agora, te lembra de mim. Te lembra de mim quando? Quando que a gente tem que lembrar de Deus? Quando que a gente tem que lembrar de Jesus? A gente está falando aqui da pessoa linda e maravilhosa de Cristo que faz isso por nós, né? Entremos em juízo juntamente, ou seja, vem cá, tu e eu, num lugar onde a gente está fazendo um ajuste de contas. E onde é que a gente está fazendo um ajuste de conta? Eu estou te chamando para esse lugar. E observa que ele vai, através de Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, capítulo 8, capítulo 9, vai falar desse sinédrio celestial, né? Desse santuário. Tá? E ele vai dizer assim, achega-se perto de mim, confiante, vem até o meu trono. Você faz ideia do que é isso? Deus está te chamando para tu ir lá onde está o trono dele, a casa dele, o lugar onde ele se assenta, no lugar onde ele te assiste. E ele está te convidando e te diz assim, te apresenta diante de mim, e nós dois aqui, juntos, juntamente, entremos em acerto de contas. Né? Agora, quando tu entrar na minha casa, no meu trono, diante do meu trono, apresenta as tuas razões. Ele não está mandando tu justificar o teu pecado, não. Mas ele está mandando você apresentar as razões do teu pecado. As atitudes pecaminosas, as ações. Mas, Cleia, ele não já sabe? Sabe. Deus sabe. Ele tem um registro de todas as coisas. Mas por que ele pede para que tu apresente tuas razões?
Vinde, pois, e arrazoemos, negociemos, vamos conversar, vamos negociar, e entende que sou eu que posso resolver o teu problema. Só isso. Deus quer que você tenha consciência de que tudo que você tem de problema na sua vida, a saída que você quer para qualquer situação, é Ele que tem. Ninguém mais tem. Compreende? Mas eu quero chamar a sua atenção. Como é que Deus toma a causa humana? Porque ele está dizendo assim, apresenta as tuas razões. Jó, no capítulo 13, verso 13 em diante, ele vai dizer assim, ele diz assim, apresento a minha causa a ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso, apresento a minha causa a ti, as minhas razões. Apresente a tua causa a Deus. Como é que Deus toma a tua causa? Como é que Deus pega de você um problema que é teu, que você criou? Como é que ele toma para si a causa humana? Aí eu quero convidar você agora para abrir a tua palavra, a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9. Ele diz assim para nós, olha só. Porque eu tenho para mim, está na voz de Paulo, né? Porque eu tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Veja, quando ele diz assim, que ele nos pôs como espetáculo ao mundo, essa palavra mundo no grego, cosmo, né? Ela significa universo. Isso quer dizer que Deus tem outros mundos nos assistem. Dentro desse vasto universo criado por ele, esse aqui é um texto que vem dizer para nós que Deus tem outros mundos que não caíram no pecado. Deus criou outros mundos além desse nosso. E o céu tem observado atentamente o que acontece com os homens nessa terra. Tem seguido com seu olhar vívido todos os dias da nossa vida, durante 6.000 anos de existência que existe nesse mundo. Ele é acompanhado por esses seres que não caíram no pecado. Nós somos acompanhados por esses seres. Agora, a grande pergunta que eu te faço é: o que é que o céu vê, e os mundos que não caíram no pecado, quando eles olham para cá, como é que eles veem a tua vida? O que é que eles assistem de você? Como é que ele está vendo você? Como é que você está sendo visto? Você já parou para pensar nisso? Que o mundo inteiro, o universo inteiro, melhor dizendo, o cosmos, eles estão envolvidos, com a sua pessoa, com seus familiares, com a sua casa, com a sua parentela. E sabe do que mais? Diante de tudo que está acontecendo, Deus faz intervenção na causa humana. Quando você entende que Ele é a única pessoa que pode resolver os teus problemas. Quando você entender que não há nada nesse mundo que pode resolver a tua causa, e você se lembrar disso e correr para Ele, você vai ver que Ele vai fazer intervenções. Ele não vai ficar na inércia. Ele é um Deus de movimento, Ele é dinâmico. Ele não fica alheio aos teus problemas e à tua dor. Não fica. Ele não é inerte a isso, não, gente. Então, sabe o que Deus vai fazer agora? Quando Ele tomar a minha causa e a sua em suas mãos, olha o que Deus vai fazer conosco. Ele vai levar você a tomar uma consciência da necessidade de pedir que Ele tome a sua causa em suas mãos. A Bíblia nos diz isso no livro de Provérbios 8:17, no livro de Jeremias 29, verso 1. E eu quero chamar você para ler Jeremias capítulo 29, versículo 1. Você sabia que Deus, enquanto você localiza aí, eu vou falando aqui, tá? Para a gente não ganhar tempo. Livro de Jeremias capítulo 29, verso 1. Entre todos esses textos que aí estão, eu quero chamar sua atenção para esse capítulo. 29, verso 1. Pronto? E essas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou a Jerusalém e ao resto dos anciões do cativeiro, como também os sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Ora, verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus mandou Jeremias escrever um livro
para que você soubesse que ele sabe o que é melhor na tua causa, seja ela qual for. Compreende? Você pode pedir algo que você quer muito para Deus, mas Deus não vai te dar aquilo que é o melhor para você. Ele é que sabe o que ele tem de melhor para você. Ele é que sabe o que você precisa. Deus vai nos dar o que ele precisa. Jó disse assim para Deus: olha, Senhor, eu entendi. Eu me lembrei que somente tu pode resolver a minha causa. O meu problema, o que aconteceu com a minha vida. Por isso, eu vim falar com o Senhor, que é todo-poderoso, e eu quero me defender diante do Senhor. E quando eu faço isso, Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Entende? Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa vida, porque nós não legitimamos nada para ele. Nós colocamos a nossa causa diante de Deus. E agora, ele, por amor dele, ele tem o dever, a obrigação, a responsabilidade, o compromisso de resolver o teu problema. Enquanto eu não digo para ele qual é a minha causa, o problema está comigo. Ninguém vai resolver o meu problema. Mas quando eu entrego o problema na mão dele, ele tem agora a responsabilidade de resolver aquilo que eu não posso. Por isso ele disse: buscai do Senhor sabedoria em toda emergência. Em cada prova suplicai a Jesus, que vos mostre um meio de sair da dificuldade. Livro, mente, caráter e personalidade é nos dito. Você sabia que Deus ele é tão comprometido em fazer uma intervenção quando nós buscamos ele, quando nós lembramos que ele pode entrar em juízo conosco para nos justificar, tá? Quando eu lembro que ele só ele pode resolver, e eu suplico que ele resolva, me liberte, me limpe, me purifique, resolva a minha causa. Irmão, o impossível que tu imaginar na tua vida, que tu pensar que é impossível, Deus pode resolver. Deus toma para si e resolve. Ele mostra uma saída quando a gente não vê nenhuma. Você sabe do que mais? Isso é tão importante, e ele começa a intervenção dele enviando os seus ministros em favor daqueles que vão herdar a salvação. Você sabia disso? A primeira intervenção que Deus faz é tomar a sua mente e lhe dar consciência de que você é um pecador e precisa de um salvador. De que a sua justiça é trapo de imundícia, você precisa vestir as vestes dele. Já foi tecida pela sua vida perfeita. Compreende? Então, nesse momento, ele vai fazer o que agora? Ele vai comissionar os seus agentes, tá? Os seus funcionários celestes. As pessoas que fazem parte, os seres, na verdade, não são pessoas, os seres que fazem parte do Sinédrio Celestial. Ele vai comissionar eles. E no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, essas pessoas, esses seres que ele comissiona, eles são chamados de ministros, espíritos ministradores. São os ministros de Deus que vão trabalhar em favor daqueles que vão entrar para a salvação. Então, Deus faz intervenção de que maneira? Providencie para que você tenha a oportunidade de ouvir o que você precisa ouvir e de estar no lugar onde você precisa estar para ser salvo. Entendeu? Porque a causa que você colocou na mão de Deus, ele quer resolver. Ele não quer deixar o tempo transcorrer. Ele quer resolver o mais rápido possível. Porque você tem urgência, mas Deus tem muito mais. Deus quer que você saiba daquilo que é importante para a sua salvação. Talvez você esteja pedindo a cura de uma enfermidade. Talvez você esteja pedindo a libertação de um vício, de um mau hábito. Mas Deus quer ir muito mais além de que isso aí, de lhe dar a cura, de lhe dar uma bênção nesse sentido. Deus quer te dar além. Deus quer te dar a salvação, a paz que excede todo entendimento. Entende? A libertação de uma culpa que pesa sobre você. E eu quero dizer uma coisa para você, além de tudo isso aqui. Quando nós entregamos a nossa causa diante de Deus, não há demônio que possa interferir na interferência que Deus vai fazer na sua vida, que já fez no momento em que você entrega para ele a sua causa. Entende? E nós estamos vivendo, irmãos, momentos finais da história humana. A história desse mundo está nas suas horas finais. Os últimos nomes estão sendo passados em revista no Sinédrio Celestial, que nós chamamos de Santuário Celestial. Deus está passando em revista os últimos nomes. E ele chama em seu auxílio esses ministros que vão trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. E às vezes,
A gente diz assim, eu não sei por que eu parei aqui, porque eu aceitei o convite da irmã Ediane, eu não sei por que eu aceitei o convite da irmã Cléia para assistir esta reunião hoje à noite do Meet. Não é coincidência, nunca foi nem nunca será, e sim providência. Deus quer que você tenha a oportunidade de ouvir o que você precisa ouvir, de saber o que você precisa saber. E quando nós chegamos aqui nesta reunião, nós demos boa noite e um feliz sábado a todos. No livro de Isaías, capítulo 66, versos 23 em diante, ela diz para nós o seguinte: hoje nós guardamos a lei de Deus, que é fundamento do seu caráter e do seu governo. Nós guardamos o quarto mandamento, que é o sábado. O que a gente faz hoje, agora, nós iremos fazer por toda a eternidade. E hoje você está ouvindo um testemunho de pessoas que lhe deu boa noite e feliz sábado, porque nós já estamos nas horas do Santo Sábado, um dia separado por Deus, e não pelo homem, para descanso do homem, descanso físico, mental e espiritual. Entendem? E estes anjos, que são ministros de Deus, ele está interessado o céu inteiro. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11, que são milhões. Né? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17 em diante, lá diz que eles foram, 16 em diante, diz que eles foram criados por Deus, né? Antes dos homens, eles foram criados. Todo o seu exército foi criado por Deus, tá? E eles trabalham em favor daqueles que vão dar salvação. E o que mais que eles fazem? Estes ministros de Deus, eles são comissionados por Deus para guardar a minha e a sua vida. No momento em que você vem ao mundo, que você é concebido, diz o Salmo 139, lá na barriga da sua mãe, você é simplesmente uma célula sendo concebida. Deus já separou um desses ministros para cuidar de você. E ele vai cuidar por toda a tua existência. E eles são vigias. Você vai entender porque eu estou falando de tudo isso aqui. Você vai entender no decorrer da mensagem. Eles são os vigias do céu para proteger a raça humana, os justos, os filhos de Deus do poder do maligno. Por quê? Aqueles que são chamados de filhos de Deus, o diabo não tem poder de tocar. 1 João 5, verso 19 em diante, diz isso para nós. Os filhos de Deus, o diabo não toca. Por quê? Porque os filhos de Deus fizeram um compromisso com Deus, entregaram a sua causa para ele, se lembraram dele, entraram em juízo e são justificados. Os anjos de Deus vigiam sobre nós na terra, há milhares e dezenas de milhares de mensageiros celestes. São enviados pelo Pai para impedir, escute bem o que estou dizendo, para impedir Satanás de obter qualquer vantagem sobre você. Sobre aqueles que se recusam a andar no caminho do mal. Então, quando você aceitou o convite de assistir e de ouvir essa pregação, foram os anjos de Deus que direcionaram a sua mente pelo poder do Espírito Santo para que você viesse para cá. Deus quer que você saiba e que você escute o que Ele quer que você escute. Ok? E esses anjos, eles guardam os filhos de Deus na terra. Eles estão em comunicação com o Pai no céu, nos lugares celestiais. E você pode ver isso que eu estou falando no livro de Jó, capítulo 1, verso 9, verso 10. Livro de Salmo, capítulo 34, verso 7, lá onde diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Quem teme a Deus é guardado por Deus. Entende? Porque eles trabalham em favor de mim e de vocês, que estão candidatos à salvação. Ok? E sabe o que esses anjos lindos de Deus fazem? A Bíblia diz para nós, que no Salmo 139, né, que nós somos acompanhados por eles desde a barriga da nossa mãe. Você sabe que Deus comissiona eles para nos guardar. E a mãe, no período da gestação, é a única na face da terra que possui 2 anjos. Um é dela e o outro é do ser que está sendo concebido na sua barriga. E durante toda a existência de Jesus, ele foi acompanhado por 2 anjos. E olha só, a comparação que eu estou fazendo, porque a Bíblia me dá esse direito de fazer, da mãe com Jesus. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus. E nessa concepção, ela é a única que possui 2 anjos no período de gestação, que é o dela e do feto, né? Então, Deus tem um grande exército que trabalha em nosso favor. Entre eles, entre nós, aqueles que nos odeiam, existe um exército do inimigo que tratam de dividir o povo de Deus. Do mesmo modo que Deus tem um exército celestial, Satanás também tem um exército que é chamado de demônios. E que fazem de tudo para tirar você do caminho, fazem de tudo para que você não leia a Bíblia, fazem de tudo para que você não escute a palavra de Deus, de tudo para que você não aceite um convite de ouvir a palavra de Deus e ser salvo. Entende?
Então, eles estão aí para desanimar você em todo o percurso da sua caminhada e existência. Mas há anjos que fortalecem a sua fé, que dão ânimo, né? Que estão à nossa disposição. Você não tem noção do poder que está na sua mão. Você não tem noção da bênção que está à sua disposição. Sabe, irmãos, nós não reconhecemos o tamanho do poder que Deus oferece para cada um de nós. A Bíblia diz que esses anjos são magníficos em poder. Você acha mesmo que um anjo precisa de asa? Eles não precisam de asa, irmã. Há um poder excepcional de Deus. Olha, a distância do céu para até a porta do céu, que é Betelgeuse, é muito longa. Mas eles chegam aqui em fração de segundos para proteger você e para ouvir a tua oração e levar como recado para o céu. A Bíblia chama eles de magníficos em poder. Então, veja, a gente não tem noção, não reconhece o tamanho da bênção que está à nossa disposição. Não é? E Deus disse que esse exército todo está a nosso favor. É para nós. É isso? E ele nos acompanha a vida inteira. A gente pensa, até o último momento da sua vida, até a sepultura, ele nos acompanha. E a gente pensa que a última pessoa que sai da sepultura, quando um ser humano morre, né, é os nossos familiares, pode, talvez a mãe, o pai, a esposa, o filho. Mas saiba você, querido, que a última pessoa que sai da sepultura, no momento em que você desce a ela, é o seu anjo da guarda. Deus comissionou este ser para acompanhar você por toda a sua existência. E ali ele faz o último registro da sua vida. O último registro que ele foi comissionado a fazer, que é o seu sepultamento. E ele volta para o Pai. E ele entrega para o Pai o resultado daquela vida. Aqui está, Senhor, meu Deus, meu Pai, o resultado desta vida. Porque este anjo, irmão, passou a vida inteira escrevendo a teu respeito. Ele fez um registro de tudo na tua vida. Mas para que ele fez isso, irmã Cleia? Ele não fez isso para te condenar, irmão. Sabe por que ele fez isso? Para achar um jeito de te salvar. Condenado eu e você já estávamos. Se você abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3, abre aí a Bíblia no livro de João, capítulo 3, versos 16 e 17. João, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus enviou, verso 17, seu filho ao mundo não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Condenado o mundo já estava. Então, quando este anjo é comissionado para te guardar, para te proteger, irmão, e passou a vida inteira te acompanhando, te assistindo, fazendo um registro de coisas terríveis que você praticou na sua vida e de coisas também maravilhosas que você praticou. Ele estava presente no momento em que você ouviu o convite para vir assistir essa pregação. Ele estava no momento em que você resistiu tudo que ele a favor da sua salvação e tudo contra a sua salvação. Então, para que ele faz esse registro? Não é para te condenar, mas para achar um jeito, uma maneira de te salvar. Entende? O anjo escreve uma forma de cuidar de você. Onde, irmã Cléia, no verso 26 do livro de Isaías 43, nós lemos, para que nós apresentemos as razões para que ele possa nos justificar. Entende? É para isso. Porque o anjo vai te ajudar a apresentar essa razão. Entende? Quando tu te esquece de confessar um pecado, ele bate no teu ombro e o Espírito Santo faz te lembrar, porque o Espírito Santo faz a gente lembrar de tudo. E se você não lembra, o livro de Salmos, capítulo 19, verso 2, diz assim, que nós devemos pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos faça lembrar das coisas, para que a gente possa confessar e tenha o poder de abandonar. Entende? Nunca mais esse anjo vai cuidar de outra pessoa. Nunca mais. Ele só cuida de você. Você é a única pessoa que ele vai cuidar durante toda a tua existência. E pasme, no dia da sua ressurreição, se você for uma pessoa que vai experimentar a morte, tá? Ele vai estar lá. Sabe para quê? Para dar as boas-vindas ao governo de Deus, caso você salve-se. Ele é a única pessoa que vai cuidar de você durante toda a sua existência
e vai te dizer isto, as boas-vindas ao governo de Deus, e vai te acompanhar até o céu. Ele vai estar te acompanhando. E vai dizer assim para os outros anjos, quando ele entrar com você nos portais celestes: aqui está o meu troféu de uma vida inteira. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Esta cena está velada aos nossos olhos, mas eu garanto para você, com a fé que eu tenho em Deus e conhecimento profético, nós estamos muito perto dessas coisas acontecer. Muito perto. Entende? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nunca se esqueça que anjos magníficos em poder estão à espera de mim e de vocês. Que nós os chamemos em nosso socorro, para que a nossa fé não seja eclipsada pela violência do conflito. Porque, irmãos, há um grande conflito aqui sendo travado. O livro de Efésios, capítulo 6, diz isso. Há uma guerra sendo travada pela tua alma. Anjo de Deus lutando, Espírito Santo lutando com você para te salvar. Entende? E demônios fazendo a mesma coisa para te destruir. Quando Jesus ascendeu aos céus, escute bem, quando Jesus ascendeu aos céus, houve ali um grupo de pessoas, os discípulos que estavam junto com ele. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda passou aqui neste planeta 40 dias. E foram vistos por mais de 500 pessoas. Eu pergunto para você, por que Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição, andando aqui neste mundo aí, empoeirento? E eu quero lembrar também você que no momento da sua ressurreição, ele ascendeu ao céu, mas antes dele ascender, Maria Madalena teve um encontro com ele. E ela tentou tocar. E ele disse que não, que ele ainda não havia sido subido ao Pai. E ele foi ao Pai apresentar o sacrifício para a raça humana, que ele fez pela raça humana. E quando Jesus é ascendido aos céus, tá? O livro de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, diz lá que ele se apresenta diante de Deus. E o livro de Mateus, capítulo 27, versículos 51 em diante, diz que no momento em que ele ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Milhares de santos que dormiam junto com ele ressuscitou no pó da terra, do pó da terra. E foram levados ao céu com ele. No momento em que ele se apresenta diante de Deus, Daniel capítulo 7 diz que ele sentou-se o tribunal e foram abertos os livros. Um com do cabelos longos, o ancião de dias, ele é chamado de ancião de dias, o Deus o Pai. Então Jesus entra na sala de audiência e apresenta o molho que ele conseguiu, os primeiros troféus do seu grande sacrifício, ele apresenta ao Pai. O Espírito de Profecia nos diz que naquele momento em que ele se apresenta diante de Deus, né? Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, ele apresenta a raça humana, o símbolo da raça humana. Aquelas pessoas ali representavam todos que um dia irão se apresentar diante do trono de Deus, no sinédrio celestial. E naquele momento em que Jesus se apresenta, vem um anjo poderoso com uma coroa lindíssima para coroá-lo. E no momento que aquele anjo se aproxima para coroar Jesus, ele pede ao Pai que não seja coroado. E aí ele se remete a João capítulo 5, capítulo 17, na verdade, capítulo 17. E ele diz assim em João capítulo 17, apontando para o planeta que ficou para trás, apontando para o planeta. E ele diz assim, eu quero que aqueles que tu me destes estejam comigo também. E nesse momento em que ele pede isso para o Pai, o sacrifício de Jesus foi aceito. E o Pai aceita a proposta. Jesus não é coroado o Rei Eterno. Ele recebe o poder, ele recebe o domínio, ele recebe o reino, ele recebe pessoas que ele comprou com seu sangue. Entende? E após o milênio ele será coroado na presença de todos os redimidos e dos perdidos também. Entende? E naquele momento, diz o Espírito de Profecia, no livro História da Redenção, Grande Conflito também fala isso, que o Pai o abraça. E lá nos é dito que no momento em que o Pai abraça Cristo, era a raça humana que ele estava abraçando.
aceitando a raça humana. O sacrifício foi válido. Por isso, quando Deus olha do céu para você, não é você, miserável pecador, que ele enxerga. Ele enxerga seu filho, que você está escondido nele. Entende? E diz que naquele momento em que Jesus foi levado ao céu, que ele entra nos portais eternos, tá? Os anjos que estavam há 33 anos distante dele, morto de saudades, de estar com ele novamente, compõem uma música linda, que é o Salmo 24. E eles tinham prazer de cantar naquele momento que o Rei da Glória vai entrar nos portais eternos. E diz que uma fileira de anjos da direita e uma fileira da esquerda, um fazia a leitura responsiva, um começava e o outro respondia. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para deixar entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. E eles tinham prazer, irmão, e eles tinham alegria, e eles tinham paixão em falar isso, quando um perguntava quem era o Rei da Glória, e os outros respondiam em coro, na leitura responsiva. É o Senhor poderoso. É o Senhor dos exércitos. É o Rei da Glória. Você entende isso, irmãos? E é por isso que todo o poder no céu e na terra foi dado para ele, que é o Rei da Glória. E o Senhor aceita o pedido. Deus Pai, o ancião de dias, aceita o pedido do Filho, para que aqueles que tu me destes. Jesus orou para alcançar a Cleia em 2023, para alcançar você, que meu amigo que está me assistindo, me ouvindo por agora, para alcançar você. Jesus orou há 2000 anos atrás para te alcançar. Aqueles que tu me deste estejam comigo também, para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amém? E agora eu quero fazer uma pergunta para você. O pai, nesse momento, que quando Jesus faz esse pedido para ele, o pai desce do trono e abraça Jesus. E a irmã White diz que era o mundo, eram as pessoas, o planeta inteiro que ele estava abraçando. Entende? Eu quero levar você agora a refletir numa coisa. Você já ouviu falar do Sinédrio, né? Com certeza. Mas você sabe bem o que é o Sinédrio? Você sabe o que é o Sinédrio? Já passou pela tua cabeça o que é o Sinédrio? Olha só. No Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 11, versos 16 e 24, nos dá um antecedente. Deus deu ordem para que o Sinédrio fosse construído. Sabia disso? E o Sinédrio, ele era composto baseado naquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Moisés era líder do povo. Ele separou 70 anciãos para ajudar a administrar os negócios do povo, né? Para julgar, fazer julgamento das necessidades do povo. Entende? Então, o Sinédrio era um lugar que era responsável por julgar os culpados na época de Jesus. A Bíblia diz, no livro de São João, capítulo 5, que Jesus foi vítima do Sinédrio. O Sinédrio, ele era uma corte, né, que era composta por 71 homens anciãos, velhos, mas homens sábios, experientes, né, capazes, em que se confiava uma determinada causa. Quando uma pessoa vinha diante do Sinédrio, queridos, ele não vinha porque tinha dúvida que aquela pessoa era culpada ou não. Eles só vinham diante do Sinédrio porque ele tinha certeza que ele era culpado. O próprio Sinédrio tinha certeza absoluta que aquela pessoa era culpada. Entende? Eu quero aqui avançar, porque aqui na época que existia o Sinédrio, né, ele era composto por essas 71 pessoas, e era um órgão, como eu disse, de julgamento, um lugar de julgamento, que acontecia dos culpados, e ali era representado por duas forças políticas e religiosas da época de Jesus, que eram os saduceus e os fariseus. Ok? E esse lugar, queridos, tinha sede lá em Jerusalém. E ele estava localizado dentro de uma sala, dentro do Templo de Jerusalém. E esse tribunal, esse lugar, era presidido pelo sumo sacerdote, a pessoa mais importante que oficializava os sacrifícios no santuário. Ele tinha toda a autoridade dentro do tribunal. Ele era considerado, vamos dizer assim, um lugar subordinado à autoridade romana na época, mas ele tinha total poder absoluto para julgar as causas dos judeus. Eles só não tinham poder de morte.
Entende? Eles não tinham autoridade para emitir sentença de morte. Por quê? Porque eles estavam sob julgo romano, que quem tinha essa autoridade era o Império Romano, o imperador romano. Mas eles poderiam julgar casos de blasfêmia, violação do sábado, divórcios, herança e questões importantes que pertencessem à lei judaica. Eles também tinham autoridade de julgar assuntos políticos relacionados ao povo judeu. E olha onde estava o Sinédrio, dentro de uma sala, no maior templo que já existiu. No majestoso templo do tribunal que condenou a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Esse lugar tinha essa composição, essa estrutura. 35 homens ficavam à direita, 35 homens ficavam à esquerda, o acusado se colocava bem no centro, e havia 2 pessoas que escreviam todo o processo. Após essa mesa dos processos, havia ali mais de 200 jovens candidatos a ser sábios. Sabiam disso? Aqueles homens ali no tribunal, não existia advogado de acusação. Por que não existia? Porque a pessoa que ia para ali com uma causa já era condenado, já se sabia que ele era culpado, aliás, que ele já era culpado. Ele só vinha para ali para receber a sentença. Aí tu pode dizer assim para mim, mas Cleia, que bobagem, né? Que tolice, como é que uma pessoa vai para um lugar de gente sábio só para receber uma sentença se ele já sabe que ele é culpado? Ele nem ia mais para o lugar. Agora, pasmem, que eu vou dizer para vocês. Estes homens que faziam parte deste local, dessa sala de juízo, eles não estavam ali, esses sábios, eles não estavam ali para condenar aquela pessoa que era culpada. Sabia disso? Deus mandou criar o Sinédrio e colocar ali homens sábios para que eles arrumassem um meio, um jeito de salvar o culpado. Eles não estavam ali para condenar aquele culpado. Eles estavam ali, irmãos, para salvar. 70 homens. O presidente era o sumo sacerdote. Fazia 71. E vejam, quando este homem se apresentava a sua causa ali diante do Sinédrio, aqueles sábios, homens inteligentes, capazes, experientes, ficavam procurando uma maneira de salvar o culpado. E quando, do mais novo ao mais velho, apresentavam uma forma de salvar. Quando não se encontrava nenhuma, e aqueles 200 jovens que estavam ali atrás, tá, candidatos a sábio, se eles encontrassem uma forma de salvar aquele culpado, ele tomava automaticamente o lugar de um dos sábios. Ele passava a ser sábio também. Fazia parte do Sinédrio, da alta cúpula, da alta sociedade de status dos judeus. Olha que interessante. E ainda assim, fazendo tudo para salvar o culpado, se não encontrassem naquela audiência uma forma de salvar aquele culpado, sabe o que eles faziam? Eles levavam o culpado na rua onde ele morava, no bairro onde ele morava, e saíam gritando: alguém sabe alguma coisa sobre este culpado que possa salvá-lo? Alguém conhece alguma coisa da vida dessa pessoa que pode servir no tribunal de justificativa para isentá-lo da condenação? E faziam isso, irmãos, por semanas. Ele tinha mais um prazo, uma semana, irmão. E quando alguém dizia assim, eu sei, eu conheço, eu vi um fato que pode ajudá-lo. E nesse momento, esses membros do Sinédrio, sabe o que faziam? Tocavam uma trombeta e diziam, amém, aleluia, glória a Deus, encontramos o meio de salvar o culpado. E assim, muitos culpados foram salvos no Sinédrio. Sabe o único que não foi? Jesus. Mateus 5, verso 18. Jesus foi levado ao Sinédrio porque ele foi acusado de transgressor da lei. Jesus foi levado ao Sinédrio pela primeira vez porque foi acusado de blasfêmia. Jesus foi levado ao Sinédrio pela segunda vez e recebeu a sentença de morte. Jesus foi levado ao tribunal arbitrário do Sinédrio
cuja única razão para a sua existência era salvar o culpado. E com Jesus o sinédrio não funcionou. Que coisa, né, irmãos? De acordo com os evangelhos, Jesus foi levado perante o sinédrio após a sua prisão e foi acusado de blasfêmia e condenado à morte, de acordo com Mateus, capítulo 26, versos 57 a 68. E os que prenderam Jesus e o levaram até Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos, nenhum deles fizeram qualquer coisa para salvar a Jesus. Muito pelo contrário. O ódio e a inveja que tinham de Jesus o levaram à condenação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o céu olha para nós, quando o Pai olha para nós, quando o seu anjo da guarda olha para você, quando os mundos que não caídos no pecado olham para você, sabe o que eles fazem? Eles conhecem as suas inclinações. Eles acompanharam tudo, irmão, tudo que você faz na sua vida é observado. Nós somos espetáculo. Nós somos como se nós fôssemos uma grande arena de teatro, uma grande tela de cinema. É assim este mundo para eles. Tudo no céu, irmão, faz uma conexão completa com a sua vida, com a coisa que tu cometeu. Por exemplo, você adulterou, você foi levado à promiscuidade. Eles vão fazer um link com tudo. Eu vou levar em conta o dia que você nasceu, o lugar onde você nasceu, o meio da família por onde você nasceu, as pessoas que faziam parte da sua casa, tudo, irmão. Quem foi que te induziu, que te influenciou para tal coisa? Irmão, tudo eles fazem uma conexão. Sabe para quê? Para entender por que você age daquela maneira. Por que você fez tal coisa? Eles querem entender como que você age no pecado, para o pecado. E sabe o que mais? Eles lutam para te salvar, a teu favor. O sinédrio do céu, o céu inteiro, luta para te salvar. Porque Jesus fez a maior parte que o céu não podia fazer. Ele deu a vida dele por você. E ele voltou para o céu para dizer isso para os mundos não caídos no pecado, para os milhões de anjos que existem no céu, que você é a pessoa mais importante nesse mundo, em todo o universo. Entende? Tudo que Deus puder fazer para te salvar, e o mundo que não caiu no pecado, os milhões de anjos, o Espírito Santo, tudo eles estão fazendo. Mas também eles sabem todas as chances que já te foram dadas, todas as oportunidades que já te foram dadas, que você rejeitou. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão que está me ouvindo, meu amigo. Hoje é só mais uma. O que Jesus está fazendo no lugar santíssimo há mais de 2000 anos? O que Jesus está fazendo lá? Lutando para te salvar. Porque um dia ele vai dizer assim, tudo fiz para te salvar. Um dia, você querendo ou não, você vai dobrar seu joelho diante dele e vai dizer assim, justos e verdadeiro é os teus juízos, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você sabia que Satanás, os demônios e os milhões de seres humanos que vão se perder, como a areia do mar, um dia vão se dobrar e reconhecer isso? Não porque amam Jesus, não porque reconhecem o seu sangue derramado e a sua justiça, mas pela força da verdade que ele representa. Porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Você entende? Um dia, Jesus, com muita saudade, espera você para dar esse abraço. Porque esse é o desejo de Jesus. Eu te pergunto, é o seu também? Você sonha com Jesus? Você deseja abraçar a pessoa mais linda do céu? Sonhe com isso hoje. Hoje é só mais um dia em que ele chama para te salvar. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, o Senhor está passando em revista os últimos nomes.
E quando o meu nome e o nome dos meus irmãos e o nome dos amigos que aqui estão me ouvindo e os livros que estão contidos os registros de nossas vidas foram abertos, por favor, Senhor, seja o nosso advogado, porque nós te contratamos agora. Nós te recebemos como Senhor de nossas vidas, como o advogado, o juiz, o amigo, o redentor, o amor mais lindo e sincero, o maior amor de nossa vida. O Senhor é quem nos representa, que representa a família humana no Sinédrio Celestial. E tudo o Senhor está fazendo para nos salvar. Não desista de mim, Senhor. O Senhor sabe o lugar mais escuro da minha alma e as lutas que eu tenho. Há coisas que eu ainda não consegui vencer. E estas coisas eu coloco em tuas mãos nesse momento. Eu te apresento a minha causa. Tome ela em tuas mãos. Eu não quero comigo. E do mesmo modo eu peço, faço intercessão por meus irmãos que aqui estão me ouvindo. Quando o Senhor chegar na presença do Pai, na presença dos santos anjos, levando a minha oração de intercessão nesse momento, por favor, Jesus Cristo, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua paz e a nossa absolvição. Pois em teu nome nós queremos que assim o Senhor faz. O Senhor nos purifica, o Senhor nos perdoa, porque o Senhor diz que é o Senhor mesmo que apaga a nossa transgressão. E por amor do Senhor, o Senhor não lembra mais do meu registro de pecado. Por isso apaga por amor do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome do teu santo e eterno nome nós oramos. Amém. Amém. Deus em Cristo te abençoe. Glória a Amém. Jesus, amém. Louvado seja Deus por essa mensagem maravilhosa. Tudo fez para Obrigada, nos irmã. salvar. Glória a Deus. E nós Obrigada, vamos irmã, pela aproveitar. mensagem. Amém, Jesus. Muito obrigada, irmã Cleia. Agradecemos a presença de todos os irmãos, que nós possamos ir para nossa caminha, né? Descansar com essa mensagem fresquinha, esse pãozinho quentinho que desceu do céu para nós. E nós viemos, assim, colocar em prática em nossa vida. Eu até anotei algumas coisas aqui, mas creio que a Cleia vai disponibilizar o slide para a gente, né, Cleia? Sim. Para a gente, para me estar compartilhando aqui na lista de transmissão, os nossos convidados. Irmãos, muito obrigada pela presença. Estamos encerrando hoje, né, esse trabalho. Os propósitos que nós colocamos diante do Senhor, nós vamos alcançar e continuar trabalhando, batalhando com o Senhor para nós alcançarmos, sobretudo, como a Cléa falou na oração, né? As coisas que a gente ainda não venceu, defeitos de caráter, nós vamos aproveitar a oportunidade enquanto temos, não sabemos quanto, né, de tempo ainda temos. Então, enquanto a vida é a esperança, vamos batalhar para que o Senhor venha nos transformar, nos moldar, e que a graça de Jesus seja abundante em nossa vida, para nossa família, que todos tenham um feliz sábado, uma noite tranquila de paz, um despertar pela manhã, na presença do Senhor. Muito obrigada, irmã Cleia. Muito Feliz obrigada sábado. a cada um dos irmãos. Feliz sábado. Fiquem com Jesus. Amém. Amém. Glória a Já Deus. sabe, Feliz quando você sábado for pra convidado todos. para vir ouvir a pregação no Meet, não resista, pode vir que Deus tenha comida para você. E Ele quer abraçar você através dessa Amém. palavra, tá Louvado bom? seja Deus. Beijo a todos, um abraço carinhoso e até o próximo encontro. Feliz sábado, boa noite, bom descanso. Vou Eita, disponibilizar também as Managuinho. pregações no grupo lá no YouTube e vou passar para vocês, tá? Amém, minha cheirosa.